Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Brasil no dia seguinte às eleições municipais e eu fiquei ontem assistindo o discurso dos eleitos, né? Tentando entender o que está acontecendo. Houve uma emergência de um partido como sendo aquele que mais elegeu candidatos, que é o Partido Social Democrata, presidido pelo Gilberto Kassab. Então eu fui pesquisar um pouco sobre a história desse partido e com isso caiu uma ficha aqui da filosófica, digamos, uma ficha filosófica de que existe um centro político paulista, tá, que é pós-moderno, no sentido que eu vou especificar. O que é a pós-modernidade? Né? Numa entrevista que eu fiz recentemente para a revista Transformação, com o Leonardo Almada, né, eu coloquei alguns pontos, listei alguns pontos que caracterizam a filosofia pós-moderna. E é um tema também que eu desenvolvi por alguns anos com o Manuel Moreira da Silva, nos nossos seminários sobre pós-modernidade, que estão disponíveis no YouTube também, né? Alguns desses seminários estão aqui nesse canal do Diálogos Interdisciplinares. A pós-modernidade, ela é uma abordagem do conhecimento, não só filosófico, mas também conhecimento comum, conhecimento político, social, em que predomina a determinação da ação sobre a teoria, que se contrapõe à modernidade, em que é um domínio da ideologia sobre a ação, né? Então, quando falamos direita, esquerda, a gente fala de ideologias que guiam a ação. Tudo bem, mas isso é modernidade. E na filosofia em geral nós temos um predomínio da representação da realidade sobre a ação, sobre a inserção da pessoa ou do grupo na realidade social. Nós temos um predomínio das ideias, das representações mentais, né? Ideias no sentido não platônico, mas moderno, né? As ideias que estão nas mentes das pessoas, sistemas de ideias que guiam a ação. Então isso é a modernidade. Aí nós temos, né, as grandes teorias, ideologias políticas, né, direita, esquerda, e todas as variantes. A pós-modernidade é o predomínio da ação sobre as ideologias, sobre as ideias, sobre as representações mentais. Então, é na inserção da pessoa, ou do grupo, ou do partido, na prática social que por conveniência, né, a adoção de determinados princípios ou ideias. Mas o que vem primeiro é a prática. Tá? Então, isso é pós-modernidade. Né? Aí a gente tem a questão do lugar de fala, né? Quem está falando, né? Isso é importante porque é a prática dessa pessoa que vai guiar a sua formulação das suas ideias, das suas representações do mundo, etc. Né? Isso, em parte, sim, conflita com a ciência moderna, que é uma ciência que se faz na chamada perspectiva de terceira pessoa, ou seja, a posição ou as crenças, os interesses do cientista não podem interferir na pesquisa, no resultado da pesquisa científica. Mas a pós-modernidade, ela leva a um discurso na chamada perspectiva de primeira pessoa, ou seja, eu, Alfredo, a partir das minhas experiências e ações, inserções na sociedade, eu faço esse discurso aqui, certo? Então, o que me leva a fazer esse discurso, fazer essa palestra, escrever um artigo ou militar politicamente, é a minha inserção na comunidade. De fato, não é apenas nas redes sociais, como eu estou fazendo agora. Né? A minha inserção social me leva a defender certos princípios. Né? Então, isso é a pós-modernidade. E o discurso de praticamente todos os... Eu assisti o Jornal da Meia-Noite, da Globo News, né? Apareceu
trecho de discurso dos eleitos, né? E eles todos com esse mesmo discurso, né, de que eles são pessoas que trabalham para o povo, que estão ali junto com o povo, que se sentiram recompensados porque foram reconhecidos, foram eleitos, tiveram os votos, né? Mas que eles prometem resolver o problema da saúde, resolver o problema da segurança, resolver o problema do transporte, né? E não me pareceu, tá? Embora muitos desses eleitos possam ser considerados de direita, mas não me pareceu que eles estariam mentindo, como a extrema-direita faz. Não me pareceu que seria um discurso falso, né? Não, me parece que é um discurso legítimo, porque são pessoas que estão ali, né, inseridos na sociedade, e a gente sabe que na sociedade brasileira não tem muito anjo, né? Não tem o chamado cidadão de bem brasileiro, ele está cheio de vícios morais e até legais, né? Até problemas com a lei, né? A gente sabe que a sociedade brasileira não é exemplo de moralidade, muito menos de legalidade ou de qualquer virtude que se possa formular do ponto de vista ético, né? Então são pessoas que são aquilo que Gramsci chamaria de intelectuais orgânicos, são pessoas que estão ali no dia a dia da população, né? E que conseguiram com isso o voto popular, né? O povo não é burro, o povo não é idiota, o povo está votando em quem tem a maior chance de promover algum benefício para o próprio povo, certo? Então, quer dizer, a democracia é assim, se a gente não entende o processo político dessa maneira, nós não somos democratas. Então a gente tem que dar um crédito, sempre dar crédito ao povo, né? E através do seu voto e outras ações está ali legitimando ou deslegitimando os atores políticos, aqueles que pleiteiam cargos no Estado, federal, ou no plano municipal, né? Então, filosoficamente falando, me pareceu muito claro, então, que existe uma linha, existe um fio condutor nisso tudo aí. E aí eu comecei a pensar sobre o que eu sei da política aqui no estado de São Paulo e, de repente, né, caiu a ficha. Existe uma tradição pragmática que é pós-moderna já há muito tempo, né? E que, quando se tenta analisar do ponto de vista de direita ou de esquerda, que são ideologias modernas, né, não funciona bem. A gente não consegue entender. Só dá para entender isso com uma mudança de paradigma filosófico, a gente pensar em termos da filosofia pós-moderna, em que a ação predomina sobre a teoria, certo? Agora eu vou dar o nome aos bois. Vocês, se quiserem, me critiquem, tá? Eu estou aqui para ser criticado. Essa tradição começa com Adhemar de Barros, passa por Paulo Maluf, passa pelo Lula, que é um centrista que militou num contexto de esquerda, tá? Mas nunca foi uma pessoa de esquerda, ideologicamente falando, certo? Passa pelo Lula, e aí aconteceu uma coisa que eu na época não percebi, mas que é muito importante, que é quando o PFL, Partido da Frente Liberal, que era um sucessor do partido do PDS, né, da ditadura, quando o PFL se desmembra no PSD, né? E que aí algumas figuras, né, o Guilherme Afif Domingues e o Cláudio Lembo, que eram liberais ortodoxos, digamos assim, direita, era liberal de direita, né, ligados aqui à Fiesp, inclusive, né, o Guilherme Afif Domingues, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, sob a liderança do Gilberto Kassab, né, eles
adotam uma filosofia pragmática. Deixam de ser liberais ideológicos, e assim, então esse partido PSD, que está tendo muito sucesso, tem duas coisas aí, né? O PSD, ele cresce na onda do PT, do Lula. Eles começam surfando na onda do Lula e da Dilma, né? Então isso é muito diferente do discurso que o PFL tinha. O PFL era oposição, era, né? Era o liberalismo dos coronéis, inclusive, né? Lá do Antônio Carlos Magalhães. Não era uma abordagem pragmática social nesse sentido do atual PSD, liderado pelo Kassab. Então, quando o Kassab lidera a formação do PSD, ele traz gente que era ideologicamente liberal para o campo pragmático. E isso está tendo sucesso, então, em outros estados, mas é uma linha de atuação política paulista. É coisa aqui de São Paulo, né? De elites que entenderam que não cabia mais aquela polarização. Então você vê o Kassab, de repente, com a chamada esquerda e de repente com a chamada direita, né? De repente ele defendeu a Dilma até o fim, mas depois logo se aliou com o Temer, defendeu o Temer para o Temer não ser cassado. Quando as investigações dos crimes do Temer estavam progredindo, né? O Congresso decidiu blindar ele. E ele, então, blindou o Temer, né? 90% do PSD se alinharam com o Bolsonaro. Bolsonaro é direita, ou extrema-direita, ideológico até não poder mais, né? Bolsonaro não é pragmático, não, porque ele, inclusive, não realiza nada, né? Agora, as pessoas que compõem o PSD são pessoas pragmáticas que, assim como o Adhemar de Barros, né, e o Maluf, eles fazem, eles atuam junto ao povo, né? Um tempo atrás a gente ia para a cidade de São Paulo, né, pegava um táxi, e o taxista assim, invariavelmente era malufista. Por quê? Porque o Maluf construiu um monte de viaduto lá em São Paulo que facilitou a vida dos taxistas, além de ser amigo deles, tomar birita com eles lá no bar, etc, né? Então, isso já era pragmatismo. E o Lula é isso, gente. Só que o Lula só é um pragmático que cresceu num contexto de teologia da libertação, de pensamento de esquerda, né? De uma esquerda anti-stalinista que contribuiu na formação do Partido dos Trabalhadores, da qual, inclusive, eu fazia parte momentaneamente, por pouco tempo. E, então, sendo um trabalhador, o Lula sempre atuou num contexto de esquerda, mas nunca foi um militante de esquerda, né? Isso é óbvio, né? Nunca foi um ideologizado, um ideólogo de esquerda, nunca apresentou nenhuma teoria sobre o processo social, sobre transformação social, homossocialismo, essas coisas, nada disso, né? Ele tem uma prática totalmente de centro e então, resumindo, o Lula talvez seja o principal personagem disso tudo, tá? E o Kassab nada mais é do que alguém que está surfando nessa onda gerada pelo Lula. A partir do momento em que o Lula apertou a mão do Maluf, né? E com isso, né, trouxe essa pessoal da Fiesp, parte da turma da Fiesp, né? Que hoje, inclusive, é presidida por um lulista, né, o filho do José Alencar, que foi vice-presidente do Lula, trouxe parte desses líderes empresariais para o projeto centrista pragmático, que é esse que eu estou falando. Então, gente, é isso que domina nas últimas décadas no Brasil. Não é e nunca foi uma prática propriamente de esquerda. Talvez um pouco com a Dilma, mas é uma esquerda desenvolvimentista, né? Uma esquerda que está mais para Brizola e para Getúlio Vargas do que para Karl Marx,
em qualquer variante, seja o marxismo ocidental, seja o marxismo oriental, isso nunca foi uma base ideológica para guiar a ação de nenhum de políticos brasileiros, não. E por incrível que pareça, esse pragmatismo de centro tem muito a ver com a filosofia da prática, da praxis, né? Do próprio Marx, né? Vamos deixar de lado as ideias e vamos agir, né? Então, é uma tese de Marx. Também tem o pragmatismo americano, né? Percy, William James, etc., né? Mas é essa filosofia pós-moderna, né? Sair da luta das teorias, das ideias, das representações mentais e entrar na prática. E a partir da prática adotar determinados princípios. Então, imaginem a minha surpresa ao ler os princípios que o Guilherme Afif Domingos, que era um ideólogo do Partido da Frente Liberal, o Guilherme Afif Domingos redigiu um documento com 12 princípios para o PSD, que é esse partido mais vitorioso nessas eleições. Então eu vou ler aqui esses princípios e se de repente vocês vão ver que são princípios que não estão presos nem a uma ideologia de direita nem de esquerda. E eu também vi que a intenção do Kassab era que o PSD se unisse com o Partido Socialista Brasileiro. Socialista. Só que esse socialismo do Partido Socialista Brasileiro, né, já há muito tempo deixou de ser ideológico, deixou de se basear em teorias, em propostas de transformação, deixou de se guiar por ideologia, né, e também já embarcou no pragmatismo, né? Basta ver, né, os seus filiados, né? Alckmin, Tabata, etc., etc., não são pessoas que têm uma ideologia socialista, marxista, nunca, né? Bem, então, o PSB e o PSD estão na mesma onda do centrismo pragmático, né? Aqui, os ismos, né, os nomes das ideologias importam muito pouco, tá? Então vamos ver aqui os princípios que o Guilherme Afif Domingos redigiu para o PSD, Partido Social Democrata. Primeiro, o desenvolvimento do país. Isso é muito, digamos assim, muito neutro, porque qualquer partido responsável, qualquer político responsável, eticamente responsável, vai querer que o país se desenvolva. Só a extrema-direita que não quer. A extrema-direita quer destruir tudo, né? Não vamos entrar aqui muito na mente, na ideologia da extrema-direita, que nem vale a pena, né? O povo já está recusando, o povo não quer isso. O povo não quer a extrema-direita, a ideologia da extrema-direita. Ele quer o cara de extrema-direita se o cara for produtivo, se o cara for prático, tiver uma ação interessante para o povo, né? E são muitos poucos políticos de extrema-direita fazem alguma coisa que presta, né? Então, o desenvolvimento do país, que é o primeiro princípio do PSD, é algo que todo político responsável tem que querer. Todo político eticamente responsável, que quer que o país se desenvolva, que o povo melhore de vida, né? Segundo, a liberdade. Também, né, em termos assim abstratos, todo mundo é a favor da liberdade, né? Só que, na prática, muitas vezes se acaba atacando a liberdade em nome da liberdade, né? As pessoas entram em contradição. Terceiro, a democracia. Ótimo, né? Todo mundo quer a democracia, a não ser aqueles militantes de extrema direita ou extrema esquerda que querem impor suas ideias pela força. O direito de propriedade e respeito aos contratos. Isso é muito importante, porque, né, a tentativa de estatizar a propriedade gera uma estagnação econômica. A gente viu isso na antiga União Soviética, né, e pode ver isso
em Cuba, atualmente, já se está resgatando o direito de propriedade, pelo menos da propriedade das coisas, dos valores de uso, né? Propriedade daquilo que a pessoa precisa usar para ter uma vida digna, né? A igualdade de oportunidades, ótimo, né? Embora seja impossível no capitalismo ter igualdade de oportunidades, mas é uma meta, né? Todo mundo quer isso. A sustentabilidade e a inovação tecnológica, olha aí, sustentabilidade. É algo de vanguarda, digamos assim, né? É uma resposta à questão ambiental. A transparência e respeito ao cidadão contribuinte, né? Por um bom tempo, o próprio PT queria ter a ética na política, a transparência, né? Tinha um orçamento participativo, é algo também que todo mundo quer. Liberdade de imprensa, olha aí que bom, né? Governos democráticos, nos governos democráticos a imprensa é fundamental, é chamado quarto poder, para denunciar os erros, né, dos políticos e para que a sociedade tenha um canal de se manifestar em relação aos seus problemas e discutir soluções, né? A livre associação, né, que é importante, inclusive, para propostas no sentido de ações colaborativas, né? Formação de cooperativas, que a gente defende, acha importante para o desenvolvimento do Brasil, né? A gente criar novas empresas cooperativas, associações, né, cooperativas, para melhor utilizar os recursos naturais e humanos que o país tem. A descentralização e a subsidiariedade. Eu não sei bem o que é essa subsidiariedade, mas a descentralização também é algo que é importante para haver uma maior eficácia e eficiência das políticas nas comunidades, né? Porque se você tem um Estado centralizador que determina tudo, né? Isso deixa de lado os clamores, né? Os anseios locais, né? Então é preciso ouvir o povo no local onde o povo está, né? O livre comércio, a defesa de valores, claro, né? Todo mundo é a favor da defesa de valores, principalmente dos próprios valores, né? A liberdade e a responsabilidade individual. Bem, a liberdade já tinha aparecido, aqui apareceu a responsabilidade individual, né? Que é também muito importante. As pessoas precisam se responsabilizar por suas ações, né? Inclusive em termos penais, né? Quando cometem crimes, elas têm que ser penalizadas. Bem, gente, então esses princípios, esses 12 princípios do PSD, são princípios que não estão engajados nem com uma ideologia de extrema-direita nem de extrema-esquerda. São princípios que abrangem a mente, a vontade, a prática da maioria do povo. Então está aí a resposta, né? É isso que prevaleceu no estado de São Paulo e em vários outros capitais e outras prefeituras de outros estados do Brasil. Nós estamos nessa. Então não é que a esquerda está declinando, né? Nós nunca tivemos um governo de esquerda, propriamente falando, no Brasil, né? Nem Getúlio Vargas, nem Lula, nem Dilma, nunca foi. Não tem. O que nós temos no Brasil é uma certa oscilação entre o trabalhismo, que tem Getúlio Vargas, seu maior expoente, né? E esse centrismo pragmático, que já foi confundido com liberalismo, mas não é uma ideologia liberal nem neoliberal, né? A extrema-direita que colocou um radical neoliberal na economia, o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro pôs lá, mas o que nós queremos não é Estado mínimo, não. Nós queremos o que parece que a maioria do povo quer é um Estado que atue em benefício desse povo, para melhorar suas condições de vida, né? Suas condições de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de saneamento, condições climáticas, diminuir o efeito negativo das catástrofes, etc. O povo quer isso. Isso não é Estado mínimo. Isso é o centro pragmático.
é aquele político que está atuando para ajudar o povo a enfrentar essas situações que a gente está enfrentando. Então, embora o prefeito de Porto Alegre provavelmente foi responsável por ações ambientais negativas, mas o cara provavelmente, eu não sei, não moro lá, não tenho informação, mas provavelmente ele se empenhou nas obras, né, de amparo às pessoas que estavam afetadas pelas enchentes, né, e conseguiu se reeleger. Que outra explicação teria? As pessoas são masoquistas, elas querem votar num cara que faz mal para elas? Não. Né? As pessoas reconheceram alguma virtude